today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma sequência de videoaulas, né? Nessa sequência de videoaulas eu vou voltar, né, a falar com vocês dentro da nossa área de dinâmica, né? E agora eu quero falar com vocês nessa sequência sobre trabalho de uma força, né? Nós vamos falar agora a respeito do trabalho que é realizado por uma força, seja ela constante ou seja ela uma força variável, né? A princípio, vamos começar falando aqui a respeito de trabalho realizado por uma força constante, né? O trabalho realizado por uma força variável não é algo que a gente vai estudar profundamente, porque a gente não tem as ferramentas necessárias para se estudar, e quando eu falo em ferramentas eu estou falando do ponto de vista matemático, né? Já que quando nós estamos tratando de um trabalho realizado por uma força variável, esse trabalho ele é calculado pela integral da força em função da força pelo deslocamento, né, em função do deslocamento, mas não é esse o nosso objetivo, tá? Eu quero falar com vocês aqui agora o trabalho realizado por uma força constante. O que nós consideramos como sendo uma força constante? Uma força ela vai ser considerada constante quando ela for a mesma durante toda a aplicação. Tá? Então, ou seja, durante um determinado deslocamento, durante um determinado intervalo de tempo, se a minha força permanecer sempre a mesma, essa força ela é considerada como sendo uma força constante. Beleza? Então a gente vai considerar aqui então, a princípio, uma determinada força constante que vai atuar sobre um determinado bloco. E nós sabemos que toda vez que uma força constante atua sobre um determinado objeto, essa força ela pode provocar um determinado deslocamento. Então nós vamos considerar que essa força F, que está aqui representada por essa setinha vermelha, vai provocar um certo deslocamento, tirando essa caixa, esse objeto, de uma determinada posição e levando esse objeto para uma outra posição. Ou seja, isso vai fazer com que o nosso objeto sofra um determinado deslocamento ΔS ao longo do tempo. Aqui nós estamos considerando, eu vou considerar com vocês, que a força ela vai apresentar uma certa inclinação em relação ao deslocamento. Então essa inclinação, essa força, ela vai formar um certo ângulo alfa com o meu deslocamento, né? Então a gente pode então determinar o quê? Qual que seria o trabalho realizado pela força. Só que uma coisa que a gente precisa entender com relação ao trabalho realizado por uma força, e principalmente quando essa força ela é inclinada em relação ao deslocamento, é que para a gente determinar o trabalho dessa força, nós temos que primeiro decompor essa força. O que significa decompor essa força? Significa dizer que eu tenho que encontrar a minha componente x da força, que nós vamos chamar de Fx, e eu tenho que encontrar também a minha componente y da força, que nós vamos chamar de quê? De Fy. Tá? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando tanta ênfase a essa componente Fx e a componente Fy da força? Porque não são essas duas forças que realizam o trabalho. Tá? Se esse objeto está se deslocando ao longo da horizontal, ou seja, se não há nenhum deslocamento na vertical, a única força que está realizando o trabalho é a componente x da minha força F. Ou seja, a minha componente y da força F, ela não realiza trabalho. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, no caso de um determinado objeto que está efetuando um determinado deslocamento ao longo de uma determinada superfície horizontal, a única força que é responsável pelo deslocamento do corpo, ou seja, que é responsável por tirar esse objeto de uma posição S0 e levar ele até uma determinada posição S, é a componente Fx, é a componente x da minha força F.
Logo, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, que a componente Fx da força F realiza trabalho. E a componente Fy da minha força F, ela não vai ajudar e nem atrapalhar no movimento, ou seja, ela não vai realizar trabalho. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? O que a gente pode definir com relação ao conceito de trabalho? A gente pode definir o seguinte, que o trabalho realizado por uma determinada força constante, ele vai ser definido pelo produto do módulo do deslocamento vetorial e pela projeção da força na direção do deslocamento. Matematicamente, o que isso significa? Significa dizer o seguinte, que o trabalho realizado por uma determinada força é igual à minha componente X da minha força F, ou seja, nesse caso vai ser Fx, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. De onde saiu essa componente, de onde saiu esse cosseno do ângulo? Saiu aqui da decomposição. Lembra que se a gente pegar aquelas regrinhas trigonométricas de seno e cosseno, eu vou conseguir encontrar então o valor de Fx e Fy. Como sendo o cosseno de alfa o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa, o meu cateto adjacente aqui é a minha componente Fx da força, e a minha hipotenusa é a minha própria força F, então eu posso dizer que Fx é igual a quem? A F vezes o cosseno do ângulo. Então, ou seja, se eu quero encontrar o valor da minha força, do trabalho realizado pela minha componente Fx, ela vai ser igual a quem? Trabalho é igual a F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Beleza? E a minha componente Fy, ela não vai realizar trabalho. Tá bom? Pessoal, e uma observação muito importante, né, que eu gostaria de dizer com vocês, que eu gostaria de falar com vocês, é o seguinte. Então, ou seja, só voltando aqui, quando a gente olha para a equação do trabalho, qual que é a equação do trabalho? Eu vou demonstrar ela aqui para a gente ver. Então, o trabalho de uma determinada força, ela vai ser a componente da força que está provocando o deslocamento, e essa componente ela tem que atuar na mesma direção do deslocamento. Então, no caso de um deslocamento que esteja acontecendo na horizontal, a componente da força responsável por provocar esse deslocamento é a minha componente Fx. Tá? E nós sabemos, de acordo com aquela regrinha de seno e cosseno, então, por exemplo, cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, cosseno do ângulo alfa é o meu cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. Então, eu posso dizer o seguinte, que o cosseno do ângulo alfa vai ser Fx sobre a minha força F. Então, eu posso dizer que Fx é igual a quem? A F vezes o cosseno do ângulo alfa, certo? Então, se eu substituir esse Fx na equação do trabalho, eu posso dizer o seguinte, que o trabalho realizado pela força F é igual à força F, que é aplicada sobre o bloco, vezes o deslocamento do bloco, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Essa é a equação que nós vamos utilizar para determinar o trabalho realizado pela força F, tá? Uma coisa que é importante a gente falar é com relação às unidades no sistema internacional, tá? A unidade de trabalho no sistema internacional é o Joule, que nós representamos como sendo uma letra J maiúscula, tá? A força, ela vai ser sempre dada em Newton, nós vamos representar por uma letra N maiúscula, e o nosso deslocamento, ele vai ser dado em metros, tá? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E uma coisa que a gente precisa dizer, que é muito importante, é com relação a esse ângulo que é formado entre a força e o deslocamento. Por que eu estou falando isso? Porque o trabalho realizado por essa força, ele vai depender exclusivamente de quê? Desse ângulo formado.
Por quê? Porque a força e o deslocamento são grandezas vetoriais. Então a gente tem que trabalhar sempre com essas grandezas em módulo, tá? Como eu trabalho com essas grandezas em módulo, o sinal do meu trabalho, ou seja, se o meu trabalho é positivo, se o meu trabalho é negativo, ele vai depender de quê? Do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Mais especificamente, ele vai depender do cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Beleza? Pessoal, então em que isso implica? Isso implica na seguinte relação, tá? Toda vez que nós tivermos um cosseno maior do que zero, eu vou ter um trabalho maior que zero. Se o cosseno do ângulo for menor do que zero, o trabalho ele vai ser menor do que zero. E se o cosseno for igual a zero, o trabalho vai ser igual a zero. Isso implica em dizer que o nosso trabalho ele pode ser um trabalho motor, resistente ou nulo, e é o que eu vou falar com vocês agora, tá? Pessoal, então é o seguinte, dependendo do ângulo formado entre a força e o deslocamento, a gente pode ter um trabalho que nós chamamos de trabalho motor, nós podemos ter um trabalho que nós chamamos de trabalho resistente, ou podemos ter um trabalho que nós chamamos de trabalho nulo, tá? O que nós vamos definir como sendo um trabalho motor? Um trabalho, ele será chamado de motor quando o trabalho realizado por uma força tiver um sinal positivo. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, toda vez que nós tivermos um ângulo formado entre a força e o deslocamento, e esse ângulo for um ângulo agudo, ou seja, for um ângulo compreendido entre 0 e 90 graus, nós vamos dizer que que o cosseno vai ser um cosseno positivo, vai ser um cosseno maior do que zero, então esse trabalho vai ser maior do que zero, e esse trabalho é o que nós chamamos de trabalho o quê? Motor, tá? Então, ou seja, para um trabalho ser considerado motor, é necessário que esse trabalho seja um trabalho positivo, ou seja, seja um trabalho maior que zero. Nesse caso, o ângulo entre a força e o deslocamento tem que ser um ângulo maior ou igual a zero e menor do que 90 graus. Ou seja, toda vez que nós tivermos um ângulo agudo, o nosso cosseno é positivo, então o nosso trabalho é positivo. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que a força que está sendo aplicada sobre o bloco, sobre o objeto, ela ajuda no movimento do corpo. Ou seja, ela faz com que esse corpo, por exemplo, se movimente com uma velocidade maior. Tá? Então, nesse caso aqui, a força que está sendo aplicada sobre o objeto, ela vai ajudar no movimento do corpo. O que não acontece num trabalho resistente. O que nós vamos dizer como trabalho resistente? Se um trabalho motor é quando ele é positivo, um trabalho ele vai ser considerado resistente quando ele for negativo. Quando o meu trabalho tiver um sinal negativo. Quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando o ângulo formado entre a força e o deslocamento for um ângulo obtuso, ou seja, for um ângulo maior que 90 graus e menor ou igual a 180 graus. Quando nós temos um ângulo que está compreendido, que é maior que 90 e menor ou igual a 180, que são chamados ângulos obtusos, o cosseno desses ângulos é menor do que zero. Logo, o trabalho também vai ser o quê? Menor do que zero. E isso implica, então, em um trabalho que nós chamamos de trabalho o quê? Resistente. O que isso significa dizer? Isso significa dizer o seguinte, que a força que está sendo aplicada sobre o objeto, ela está retirando energia do corpo, ou seja, ela atrapalha o movimento do corpo. Beleza? E para a gente finalizar essa primeira parte dessa nossa videoaula sobre trabalho de uma força, nós temos um trabalho que nós chamamos de trabalho o quê? Nulo. O que nós consideramos como sendo um trabalho nulo? Um trabalho, ele vai ser nulo em duas situações, tá? Então, ou seja, eu posso ter um trabalho que atua sobre, posso ter uma força que atua sobre um objeto, certo? Mas eu posso não ter trabalho realizado por essa força.
Assim como eu posso ter esse objeto em movimento, ou seja, esse objeto se deslocando, e não ter trabalho atuando sobre um determinado objeto. Então, ou seja, o trabalho ele vai ser nulo quando ocorrer pelo menos uma das duas situações. Quais situações, Davidson? Quando a força for igual a zero, então, ou seja, se eu tiver um determinado objeto apoiado sobre um determinado plano horizontal e eu não tiver força atuando sobre esse objeto, ou seja, a força foi igual a zero, o meu trabalho também vai ser igual a zero e esse trabalho vai ser nulo. Uma outra situação é quando não houver deslocamento, ou seja, eu vou ter, por exemplo, o objeto parado, uma força atuando sobre o objeto e o objeto continuar parado. Se não houver deslocamento, eu vou ter o que também? Eu vou ter também um trabalho nulo, um trabalho igual a zero. E uma outra situação é que quando o objeto estiver se deslocando, por exemplo, na horizontal, e tiver uma força atuando perpendicularmente a esse deslocamento, ou seja, eu tiver uma força que forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Como o cosseno de 90 é igual a zero, então o trabalho também vai ser igual a zero, tá? Então eu posso ter o trabalho em três situações distintas. Quando eu tiver força igual a zero, quando eu tiver deslocamento igual a zero, ou quando a força e o deslocamento formarem um ângulo de 90 graus. Nesse caso, eu tenho um trabalho também igual a zero. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos. Eu volto então numa próxima videoaula para falar com vocês, por exemplo, a respeito do método gráfico, para a gente calcular, determinar o trabalho realizado por uma força, tá bom? Pessoal, abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! Now